Queridos, muito bom Rafael estar aqui com a gente. No final a gente vai orar por essa nova etapa aí da vida dele. É um amigo, canta demais. Desde criança eu ouço ele. Deixa ele ouvir isso. Não, a música Fala a Deus eu ouço há muito tempo. E você está com a sua Bíblia aí? Você vai levantar o celular? Não, né? Não tem problema com o celular não. Não sou conservador nesse sentido não. Só para fazer uma pesquisa, tá? E essa pesquisa ela não é do Ibope não, que falha para danar, né? Essa é fiel. Quantos estão aí com a sua Bíblia? Levanta a mão aí. Olha só, glória a Deus. Amém. Se você perceber que tem alguém sem Bíblia, chega junto dele e fala: ó, cola em mim aí para a gente ler junto. Tá bom? Abra aí sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 13. Uma mensagem poderosa que Deus vai te abençoar muito nessa noite. Nós estamos na terceira semana da campanha Cada Vez Mais, que fala para a gente buscar a Deus cada vez mais. Amém? Quem achou aí, dá um glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, versículo 13. Vamos ler até o 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Que o Espírito Santo revele a palavra ao nosso coração. O título dessa mensagem é um alerta à insensatez. E eu quero dizer com muita clareza para você que a tese da mensagem não é falar contra o dinheiro. Não. O dinheiro ele é fundamental, ele não é essencial, mas ele leva a gente ao essencial. E um alerta à insensatez, por quê? A insensatez pode tomar conta da nossa rotina. A insensatez pode fazer parte, às vezes, da sua decisão familiar, da sua decisão ministerial, e você nem perceber. E Jesus, ele fala uma parábola para nos alertar. E qual é a definição de insensatez? Desprovido de juízo, ausência de prudência, aquele que não é são, aquele que é inconsequente, desequilibrado, irresponsável. A gente vê, queridos, que a gente está num período de política, de determinação do futuro da nossa nação, de renovação da Câmara, dos deputados, do Senado e tudo mais. E às vezes a gente vê tantas pessoas sendo levadas pela insensatez, pela irresponsabilidade. Fala o que quer. Não, eu acho que é isso, então eu vou falar. E engraçado que todo mundo
mundo agora, em função das redes sociais, acha que é perito no assunto, né? Então agora não, eu vou dominar, eu vou arregaçar aqui. E às vezes está falando tanta besteira, porque está sendo tomado por uma insensatez. A insensatez, ela é quando a pessoa age de uma forma irresponsável, inconsequente, louca. Algumas versões você vai dizer assim, louco. Você está ficando maluco, essa forma que você está agindo não é legal, vai te levar para uma furada. E a gente vai ver, eu queria ler 2 textos com você que complementam e reforçam a questão da insensatez, e é muito rápido. Provérbios 16, vale a pena você ler. Provérbios 26, perdão. E quando a gente fica folheando a Bíblia, né, a gente lembra da época de escola bíblica dominical. Provérbios 26, olha só o que diz, versículo 1: como a neve no verão, ou a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o insensato. Versículo 3: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. Agora, Eclesiastes 10, anda só um pouquinho. Eclesiastes 10, versículo 1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Chupa essa manga aí. Tem umas coisas na Bíblia que a gente acha, não é possível, está escrito. Vou repetir que esse é forte. Assim como a mosca morta produz mau cheiro. Quem já cheirou mosca morta? Quando era criança, eu fiz esse teste. Eu peguei assim umas 10 e matei assim, depois coloquei a mão assim, coisa de criança, horrível. E estraga o perfume. Também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Às vezes, o marido insensato pode estragar um casamento. Às vezes um filho insensato pode falar uma coisa para o pai e destruir o relacionamento. Às vezes o liderado, no momento de calor humano, pode ser dominado por uma palavra insensata e destruir uma amizade. E ele faz esse alerta, que às vezes como mosca morta, que compromete todo o perfume, assim também um pouquinho de insensatez pesa mais do que a honra e a sabedoria. O que ele está querendo dizer? Que você demora muito tempo para construir algo, que às vezes, se você for dominado por essa maldita palavra insensatez, você destrói tudo. E ele está fazendo um alerta, e eu quero avaliar com você aqui a atitude, voltando para Lucas capítulo 12, a atitude do homem que foi interrogar Jesus. Ele diz assim: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Olha só, você já viu aquelas pessoas que falam, que querem comprometer você? Fala para ele me dar aquilo, fala para ele fazer isso para mim, colocando você na cruz. E ele, naquele momento, tomado por uma ganância, ele vai dizer: mestre, fala para o meu irmão, para ele dividir a herança comigo. Um coração tomado pela ganância, pois tudo que ele queria era o dinheiro. Sabe que muitas vezes, querido, nós somos assim. Nós somos assim, sabe como? Nas nossas orações. Nós queremos algo que não está alinhado com a vontade de Deus, está alinhado com a nossa ganância, está alinhado com aquilo que a gente quer, e que Deus já disse para você que não é legal. Aí você faz o quê? Você ora: Deus, me abençoa de tal forma, para que aqueles que se esqueceram de mim, sejam reduzidos a pó, e todos vejam a luz de Cristo em mim. Querida, essa oração, Deus não vai responder. É a mesma coisa, o homem quis colocar Deus para justificar um ato de ganância, e Deus não age assim. Olha a resposta de Jesus.
Jesus era o cara. Ele diz: quem me designou como árbitro ou juiz entre vocês? Sabe que eu aprendo com isso? Jesus está falando: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me envolvo nisso. Essa não é a minha missão. E gente, tem muita coisa que Jesus não se mete, principalmente quando está ligado à ganância do nosso coração. E eu estudando essa mensagem, isso aqui foi fruto de um devocional, Deus me falou algo: não responsabilize Deus em função da sua ganância. Às vezes nós queremos tanto algo, e nós queremos ouvir forçadamente a voz de Deus, ou forçar um líder. E aqui vai um alerta para você que é líder. Todos aqui são líderes, amém? Você lidera pelo menos você. Escovando dentes na sua casa, você lidera. Muitas vezes as pessoas querem terceirizar a responsabilidade para colocar você em xeque-mate. Você quer ver um exemplo? O casal está passando por um problema. Aí vem um contar a versão dele, né? Pastor, meu marido é o Satanás. Ele faz isso, faz aquilo, ele me trata assim. Você não acha que eu devo me separar dele? Rapaz, se o pastor for insensato e for levado pela conversa, ele vai dizer: rapaz, esse cara é um maldito mesmo, hein? Se separa dele. Na primeira oportunidade, eles vão voltar e vão dizer: olha, se dependesse do pastor, a gente estava separado. Por quê? A decisão é dele, mas ele quis responsabilizar você. E é o que muitas vezes nós fazemos, mas dominado o nosso coração por algo que não está alinhado com Deus. Fala para o meu irmão, para ele dividir a herança comigo. Jesus falou assim: tem certeza? Quem me colocou como juiz e árbitro entre vocês? Eu não tenho nada a ver com isso. E eu quero dizer para você, querido, tem muita coisa que Deus não está nem aí. Desculpa se isso é forte, mas é a verdade. Porque talvez ele ficou decepcionado com Jesus, mas Jesus mandou o papo reto dizendo: eu não estou nessa história. Porque Jesus conhecia também o coração. Tem coisas que ele não está nem aí, mas tem coisas que ele compra a briga. Quer ver um exemplo? Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, Deus preparou ele para ele no caminho de Damasco. Ele cai do cavalo. Isso é conjectura teológica, não sei se foi do cavalo ou não. Ele cai e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não estava te perseguindo, eu estava perseguindo cristãos. Quem mexe com eles, mexe comigo. Você percebeu a diferença? Tem coisa que ele não está nem aí, mas tem coisa que ele sabe comprar a briga. Sabe por quê? A diferença é se aquilo que você faz tem propósito e missão. Porque tem muitas bobagens que a gente quer comprometer Deus. E eu imagino falando assim, Deus lá em cima falando: isso aí, cara, não dá. Não dá. Essa briguinha, levado pela sua ganância, quem me colocou como juiz entre vocês, não vai dar certo. Vamos falar de coisas que vão fazer a diferença na sua vida. Talvez essa palavra seja inicialmente um pouco dura, mas ela é esclarecedora para a nossa vida. Porque às vezes a gente está chateado com tanta coisa, e a gente está pedindo para Deus: Senhor, faz isso, de um coração dominado pela mágoa, às vezes um coração dominado pelo pecado, e Deus está falando assim para você: você precisa mudar esse teu coração. E Ele vai dizer aqui um alerta para aquele povo. Ele vai dizer: cuidado, atenção, versículo 14: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele vai fazer um alerta, porque todos nós facilmente somos levados por isso. Quanto mais tem, mais quer.
Você ganha R$500, você quer ganhar 1.000. Você ganha 1.000, você quer 2.000. Você tem um poder, você quer poder ao cubo. E não é errado ter a ambição de querer mais. O problema é quando entra a ganância. O problema é quando aquilo que você tem não cumpre propósito. E a gente vai ver no decorrer da exegese desse texto, que é a interpretação dele. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jesus conta uma parábola. Ele fala: fiquem atentos, porque todo mundo que é de carne e osso está suscetível a isso. Cuidado com a ganância. Aí ele conta uma parábola. Jesus sempre explicou as suas mensagens por parábola. Ele diz: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Isso acontece todos os dias conosco. A oportunidade de decidir sobre aquilo que vem nas tuas mãos. Um homem rico começou a produzir e Deus começou a abençoar. Aí veio a pergunta: o que eu vou fazer com aquilo que está vindo para as minhas mãos? Eu pergunto para você: o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O pecado bate na porta todo dia. Oportunidade bate na nossa porta todo dia. Agora, queridos, nós só temos duas escolhas. Ou nós vamos generosamente cumprir um propósito, ou seremos levados por uma ganância e reter tudo que um dia nós recebemos. E isso se aplica ao quê? A tudo: a tempo, a dinheiro, a influência. Você é uma pessoa de influência, o que você tem feito com a influência? Não, a minha influência é para me enaltecer, é para cada dia eu ser ovacionado e exaltado. Não cumpre propósito. Agora, se aquilo que Deus tem te dado, ele for para repartir, for para abençoar, for para transbordar, ele entra numa outra rota. Nós só temos duas vias, e Deus tem te colocado nessa bifurcação para você entender que todos os dias você vai ter oportunidades de ser levado pela ganância ou ser levado a cumprir um propósito. Às vezes você tem um bom emprego, Deus colocou isso na sua mão. O que você tem feito com ele? Porque quando Jesus está contando a parábola, ele diz que um homem produzindo muito pensou, analisou: o que eu vou fazer? Você acha que não passou muitas possibilidades na mente dele? Passou, como passa na sua também. Muitas possibilidades quando algo vem nas suas mãos. E aí, queridos, que talvez seja o grande problema, porque as pessoas veem a oportunidade, mas o seu coração não está alinhado com Deus. É por isso que no mundo que a gente vive de política, quando a gente fala de política, a gente acha que é a pior desgraça do mundo, porque os políticos durante muito tempo descredibilizaram, roubaram, saquearam a nação com corrupção. E a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que a igreja precisa avançar e influenciar também na política. Mas foi descredibilizado. Por quê? Porque as pessoas sempre viram como uma oportunidade de enriquecer. Essas oportunidades vêm na nossa mão. O problema não é ser abençoado. O texto está muito claro. Ele plantou, ele foi colher. Você trabalha, você ganha. Você planta, você colhe. Mas o que você vai fazer com aquilo que vem nas suas mãos? A escolha é sua. E outra, não transfira a responsabilidade. Porque talvez você vai ouvir Jesus dizendo: quem me colocou como árbitro? Eu não me envolvo nisso, decida você. Deus nos dá a direção, mas Ele não se envolve naquilo que não cumpre propósito. E eu quero destacar aqui 3 alertas contra a insensatez. A primeira está dentro do texto que o próprio Jesus recitou da parábola. Ele disse assim: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Aí foi a decisão dele, irmão.
Então disse: já sei o que vou fazer. Ele já decidiu. Vou derrubar os meus celeiros. Até aí tranquilo. Cara empreendedor. Estou colhendo muito, vou derrubar os meus celeiros. Parabéns. E construir outros maiores. Ok, tá legal. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ok. É o cara que faz poupança. Cara inteligente. Mas no versículo 19 vem o grande problema. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Eu direi a mim mesmo: eu tenho muito. E aqui vai a primeira alerta. Cuidado para que a bênção não te torne independente de Deus. Quando ele chega naquele estágio que ele diz para si mesmo: eu tenho muito, ele pode ser facilmente levado pela ganância e achar que tudo que ele conquistou é fruto somente do seu esforço. E ele pode achar que não depende mais de Deus. Sabe qual muitas vezes é o inimigo? O maior inimigo de um líder é a sua experiência. Porque ele tem experiência, ele já fez, já deu certo, ele sabe o caminho. E às vezes, por ele conhecer o caminho, ou achar que conhece, ele se distancia de Deus e se torna independente. Eu tenho muitas conquistas, no meu trabalho eu tenho muito sucesso. Isso pode me levar a ser uma pessoa independente de Deus e ser levado por aquele mito, dizendo que quem tem dinheiro tem felicidade, quem tem dinheiro tem segurança, e aquela luta desenfreada para ter tudo e possuir tudo. Eu quero novamente dizer para você: o problema não é ter, é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Você já percebeu que quando as pessoas perguntam: como é que está o fulano, como é que está o João, como é que está a tia Maria? Olha, ele está muito bem. Quando fala assim, ele está muito bem, a pessoa está correlacionando a quê? A situação financeira. Estar bem está circunscrito a ter dinheiro ou não. O cara está mal, hein? Está mal. Deve todo mundo. Está mal mesmo. Mas esse é o único adjetivo que a gente dá para as pessoas, se elas estão legais ou não estão legais. Nós precisamos ter cuidado para que aquilo que venha na nossa mão não nos torne uma pessoa que não consulte mais a Deus. Davi tinha um grande exército, talvez o melhor exército, mas antes dele ir para a guerra, ele dobrava os seus joelhos e dizia: Senhor, eu devo ir? Talvez seria óbvio, porque ele era forte, ele tinha um exército valente, é certo que ele ia vencer, mas ele consultava a Deus para não se tornar independente de Deus. Muitas vezes a nossa experiência, as nossas conquistas, os nossos sucessos fazem que a gente diga assim: Deus já deu, tantas vezes já deu certo, será que realmente o Senhor precisa dar mais um toque aqui? E aí talvez seja a queda de muita gente. No mesmo versículo ele vai dizer: você tem grande quantidade de bens. Ele está dizendo para ele mesmo, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O que ele tem, sustenta e muito tempo. Armazenado, está guardado, está na poupança. Segundo alerta: não esqueça que a vida é passageira e a eternidade não está aqui. Porque guardou muito, não tem problema em guardar, mas isso só não pode perder em nós a semente da eternidade. Quando você analisa uma situação por um ângulo, você tem a tendência de estar equivocado em relação àquela situação. Quando você ouve uma pessoa, quando as duas brigaram, você tem a conclusão talvez errada, porque você só viu um. Quando você olha a vida apenas por um ângulo, você pode ter uma visão distorcida do total, da plenitude que Deus tem para você.
E queridos, Deus quer a cada dia nos conectar com a nossa casa definitiva, mas o amor e o apego a essa vida nos distanciam. Eu quero lembrar a você que a nossa vida aqui é passageira. Sabe essa roupa bonita que você está aí? Esse sapato que você comprou de 10 vezes? Vai ficar. Sabe essa maquiagem, irmã? Da MAC? Vira tudo pó. Mas às vezes a gente esquece disso. E vive como se fossem eternos. Não tenho fim. Sou imortal. Sou Highlander. Sou uma pessoa que não vai morrer nunca, porque eu tenho guardado para muitos anos. E ele ainda diz: descanse, coma, beba e alegre-se. Queridos, tem coisa melhor do que isso? Descansar, dar aquela dormida legal, comer. Quem não gosta de comer aqui, atire a primeira pedra. Beber, se alegrar com os amigos, é bíblico. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e viver regaladamente. Mas ele diz assim: tudo isso é muito bom, mas não é a totalidade daquilo que eu tenho para vocês. O livro de Provérbios vai dizer que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa que há festa. Porque quando você vai numa casa que tem luto, você está refletindo sobre a vida. Quem eu devo amar? Quem eu devo perdoar? Quem eu devo fazer alguma coisa que eu não faço há muito tempo? Mas quando eu vou num lugar onde eu só comemoro, eu perco os cuidados, às vezes os limites da vida. E ele está dizendo, está armazenado, está garantido, pode viver à vontade. Não se esqueça, eu vou lembrar você de novo, que a nossa vida é passageira, e a eternidade não está aqui. Não. O que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus 9, 23. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós passaremos para um outro lado, mas a decisão é nossa. E ele continua dizendo: insensato. Quem foi que disse isso? Jesus. Deus fala para ele: essa tua atitude não é legal, você é maluco, pensar dessa forma não é bom. Aí vem o terceiro e último ponto que eu quero alertar você contra a insensatez. Ele diz: louco, essa noite a sua alma será exigida. Terceiro, todos nós um dia prestaremos conta de nossas obras. E ele vai dizer aqui no versículo 20: essa mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu pergunto para você: tudo que você conquistou nessa vida, eu tenho conquistado até agora. Eu devo lembrar você que todos nós um dia prestaremos conta. Essa palavra, insensato, louco, hoje pedirão a sua alma, hoje a sua vida será exigida. Ele está dizendo assim, talvez não seja no sentido literal hoje, mas ele está dizendo, todos um dia passarão pelo juízo, todos um dia prestarão conta daquilo que fizeram. E ele vai dizer, quem ficará com o que você preparou? O que você preparou? Eu fiz muita coisa. Porque aquilo que você preparou, você não vai levar. De bens materiais. Todos os meus carros, todos os meus bens, eles vão comigo para o caixão. Não vai ficar. Mas todos nós um dia vamos prestar conta daquilo que nós fizemos. Louco, hoje pedirão a sua alma. Agora a gente precisa responder duas perguntas: quem ficará e o que a gente preparou? Se foram apenas bens materiais, não faz sentido nenhum.
Agora ele vai dizer, no final ele vai dizer: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu pergunto, como é que a gente pode ser rico para com Deus? A resposta é simples. A reflexão de Jesus é para nos ensinar que nessa vida nós podemos guardar e conquistar muitas coisas, mas elas só terão sentido se for para abençoar outras pessoas. Ele vai dizer assim: assim é com quem junta muitos bens, mas não é rico para com Deus. Tem gente que a poupança está cheia. Tem gente que tem muito dinheiro. Nessa sala aqui, ó, tem muita gente que tem dinheiro. Recebe? Ó, perderam a oportunidade. Nessa sala aqui, então, ó, eu vejo milionários, amém? Você está pensando nessa vida ou na outra? Mas não é rico para com Deus. Você entende agora? Recebe esse milhão aí, lá no céu. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas junteis tesouro no céu. Como é juntar tesouro no céu? Porque Jesus disse que acumula muito aqui, mas não é rico para com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: existe uma poupança lá no céu, e tem gente que está com saldo negativo. A tese dessa mensagem é para dizer: o fato de você guardar aqui, o fato de você se esforçar aqui e não cumprir um propósito e fazer coisas só aqui, não faz sentido nenhum. É coisa de insensato. O sentido da vida não está na sua duração, mas na sua doação. E ele está nos dizendo: se doe, abençoe. Como eu posso juntar tesouro no céu? Ganhando almas para Jesus, frutificando, abençoando, marcando pessoas. Que talvez lá no céu algumas pessoas vão chegar para você e dizer: Rafael, muito obrigado, porque naquele dia você foi lá na minha casa, você orou por mim, eu estava pensando em me matar, Ele orou por você, e você se encontrou com Ele lá no céu. Tem tesouro para você lá, tem dinheiro. Talvez você esteja duvidando: ah, não, Deus não é assim. É assim sim. A Bíblia diz que Ele é galardoador. Essa palavra significa recompensador daqueles que o buscam. Haverá uma recompensa por nossas obras. É por isso que Ele diz: louco, essa sua atitude é de insensato. Você está guardando dinheiro, você está aplicando no lugar errado. O problema não é ter dinheiro aqui. O problema é ter só dinheiro aqui. Porque você pode ter muitas riquezas aqui, mas essa balança precisa estar equalizada. Você precisa sair daqui hoje decidindo ter tesouro no céu. Senão, as nossas atitudes serão insensatas, inconsequentes, irresponsáveis. Que nessa noite você saia daqui dizendo: eu quero juntar tesouro no céu, fazendo da sua vida uma vida para abençoar outras vidas. E eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ser essa semana ainda, vão aparecer oportunidades para você juntar tesouro no céu, amém? Aí você vai dizer assim: não pastor, não era isso não, eu queria um negócio para render ali na poupança. Meu amigo, Deus vai te dar a oportunidade de você aplicar no lugar certo. O texto em nenhum momento faz apologia a não ter dinheiro, a pobreza, não. Ele só fala que se o que vem nas tuas mãos não cumpre uma missão, não faz sentido. Aquilo que Deus está te dando, seja um emprego, seja uma influência, seja dinheiro, é para cumprir um propósito. Aquilo que vem nas suas mãos só terá sentido se for para cumprir um propósito. Quantos recebem essa palavra?
Fique em pé no seu lugar.